O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Jesus estava rezando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo, à meia-noite ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele. Ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, estamos no discipulado, seguindo o Senhor. Ele nos ensina, então, a importância da súplica, da oração que persevera. O derramamento do Espírito Santo só acontece por uma intensa súplica. Ele mesmo vai dizer: e quanto mais o Pai não vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. É aqui onde eu e você temos que pedir. Recebemos o Espírito Santo pelo batismo e na crisma, mas a efusão do Espírito Santo se realiza através de uma súplica incessante, como aconteceu em Pentecostes. Os apóstolos, junto com Maria, precisaram perseverar até que viesse, então, o Espírito Santo. Esse derramamento do Espírito Santo está condicionado à oração. E se nós não rezarmos, então não vamos receber. E aí, como o salmo que acabamos de cantar: ó Senhor, não deixe inacabada a sua obra em minha vida. Não deixe incompleta, completar em mim a obra começada. Então o Espírito Santo precisa ser derramado sobre nós. Os discípulos estão querendo aprender a rezar. O Senhor primeiro ensina a oração do Pai Nosso, essa oração excelente, perfeita. É uma oração que tem o louvor e a súplica. Assim também deve ser nossa oração. O louvor, a gratidão e a súplica. O Pai Nosso, a primeira parte, então é uma doxologia. A nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Esse louvor pela vinda do reino. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Então aqui nós estamos dando louvor a Deus e queremos o reino de Deus na terra, o senhorio de Jesus. Aí depois começam as petições, 3 louvores e 4 petições: o pão, o perdão
o livramento da tentação e livramento do mal. Assim também tem que ser a ordem da nossa súplica, também o nosso louvor e gratidão e as nossas necessidades. Ao Pai, depois o pão. Aí o Senhor coloca uma comparação, porque eu posso aprender a rezar, até ter aprendido a rezar, mas posso não ter a perseverança. Aí o Senhor então fala: olha, se algum de vós tiver recebido alguém na madrugada, um amigo que chegou de viagem, e não tem um pão para oferecer, e for à casa de outro amigo, pedir o pão na madrugada, naquela situação ali a princípio inconveniente do horário, da circunstância, e ele der uma negativa, então, se ele não atender porque é amigo, ele vai atender para se livrar daquela situação de perturbação. O Senhor então dá aí uma comparação pelo reforço através do negativo, como já falamos em outros momentos sobre a intercessão, porque o Senhor não tem um modelo acima dele, o Senhor não tem um modelo positivo para apresentar acima de Deus, então ele nos apresenta o reforço negativo. Não há ninguém acima de Deus para ter uma bondade maior. Então o Senhor fala, se ele não atender pela amizade, vai atender para se livrar. Quanto mais o Pai do céu, que é bom, quanto mais o Pai do céu que não dorme, para o Senhor não há dia e noite, está na eternidade. Então, aqui, eu e você, aprendendo a rezar, temos que ter a perseverança na oração. Então o Senhor sabe que os discípulos iam ser tentados no desânimo, até iam saber rezar porque já estavam aprendendo com Ele, mas iam ser tentados no desânimo. E aqui onde muitas vezes falha aí o processo, e eu e você temos que estar bem atentos para não desanimarmos na caminhada da intercessão. Nós temos que ser como que esmolers, mendigos de Deus. Nós temos que ter uma postura suplicante. Nós temos que nos colocar como quem precisa e de uma súplica perseverante. Tem muita gente que tem a fé, mas não tem perseverança, e não alcança a graça não pela falta da fé, mas pela falta da perseverança. Então vai lá, bate na casa do amigo, e ele fala assim, sabe que o amigo tem, sabe que o amigo pode dar, mas ele diz, olha, vai embora, estou dormindo. Aí muita gente, a maioria diz, então eu vou embora, não é a hora, não vou incomodar, volto amanhã. Então não persevera, e aí fica sem a graça. Muitas pessoas que perdem a graça na última volta. Percorreu quase toda a maratona, percorreu quase todo o circuito, e na última volta abandonou. E fica com o prêmio sem a graça. Porque não tem prêmio de consolação para quem não completa a corrida. Não tem. Muitas pessoas fazem isso. E o demônio nos estuda. Ele sabe o que me chateia, o que te chateia, o que nos irrita. E o diabo, quando não ataca no começo, ataca no final. E aí vai lá, aquela pessoa está rezando, começou, aí ele vai e toca lá no orgulho, nas falhas do temperamento, e a pessoa fala, não vou rezar mais não. Não precisa de tudo isso. Não, larga para lá, vou ficar por aqui. Ele vai nos sondando e vê o que mais me incomoda, se é a minha preguiça, se é a minha raiva, se é a minha cólera, e ele vai lá e toca. A pessoa se irrita, ou desanima e pronto. Na última volta, deixa a graça passar, e fica sem mesmo. E não agrada a Deus, não pensa que o Senhor vai lá, pega ela no colo, e vai dar um prêmio de consolação. Não, o próprio Senhor fala, aquele que esmorece, não me agrada. Fica sem a graça. A carta aos Hebreus, é de perseverança que tendes necessidade, pois aquele que esmorecer,
já não é do meu agrado. O esmorecimento desagrada o coração de Jesus. Então muita gente com fé, mas sem fé perseverante, deixa a graça passar. E perde quando está próximo, já estava até para alcançar. Aí desanimou, se irritou, se revoltou. Não, está quente, não, hoje não, mas eu tinha uma programação, tinha um evento, tem que sair, pronto, ficou, afundou, naufragou, fracassou. E o inimigo vai perceber o que me seduz, ou o que me chateia, ou o que me irrita, ou o que me desanima, e ele vai dar o tiro bem certeiro. Por isso que a oração de intercessão, eu tenho que esquecer de mim, eu tenho que renunciar a mim mesmo, eu não posso ligar para mim, se eu quiser realizar uma intercessão de poder, de autoridade. Eu preciso esquecer daquilo que me perturba. Como aquela mulher que, quando o Senhor falou, não convém tirar dos filhos para dar aos cães, ela não se incomodou de se prostrar e de o Senhor chamá-la de cão. Mas tem gente que fala, não, isso não, não sou cão, não. E aí o inimigo, percebendo também que eu tenho minhas fraquezas, vai ficar ali. Não, você não merece isso. Na verdade, eu não mereço graça nenhuma. Eu, de fato, só mereço aquilo, de fato, que é fruto do meu pecado. Então, o Senhor pode me provar. Aí o diabo vem ali me tentar com desânimo. E muitos, quando estão perto de alcançar, não alcançam. E o quase é a mesma coisa aqui? Nada, isso mesmo. São Padre Pio já dizia, o prêmio é dado a quem termina, e não a quem começa e depois para. Então, eu cheguei e foi quase. Quase. O quase é nada. Então é aqui onde falha o processo. O Senhor ensina a rezar, mas já dá um alerta para os discípulos. É a perseverança que vocês têm necessidade. Então, meu irmão, minha irmã, eu preciso pedir a perseverança, a persistência, a insistência, o fôlego. E é o que eu tenho que rezar. E se eu ficar irritado, preciso desprezar isso. Tenho que olhar para o Senhor, não me incomodar. Não posso ficar muito preso ali nas circunstâncias, mas na meta, na recompensa, sabendo que virão ventos contrários, os demônios, as perturbações. Então, se eu for primeiro pensando em mim, aí não vai dar certo. A oração perseverante chega no coração de Jesus, e o inimigo, sabendo que não pode mudar a Deus, porque Deus é imutável, sempre bom, eterno, misericordioso, ele só pode atacar o lado fraco, que sou eu e você. Aqui, por isso que nós temos que colocar nossas defesas. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, e perseverar. E como eu dizia ontem, se eu não alcançar a graça, uma vez perguntei isso para um padre, quando era seminarista, ele falou, você não alcançando a graça, você alcança a perseverança, que já é um dom. Então não vai sair sem nada. A perseverança é a ferramenta, esse dom ferramenta que nos faz alcançar as promessas. Se eu der a largada e ficar no meio do caminho, na empolgação, na euforia ou na boa vontade, não é suficiente para chegar. Tem que ser na força de vontade, movida pela graça. Então, outro aspecto também aqui para nós, é que as medidas das orações e das circunstâncias são estabelecidas por Deus e não por nós. Então, não tem como eu estabelecer um parâmetro, mesmo que seja a mesma graça. Pode ser que de uma pessoa Jesus queira mais, pode ser que de outra queira menos.
porque só Ele sonda o coração. Pode ser que uma graça exija mais, pode ser que outra exija menos. Então, de fato, o discípulo tem que estar treinado e dócil para saber a hora de interceder e saber a hora de descansar, para não trocar, descansar na hora de lutar e querer interceder na hora de descansar. Se ele perder o tempo, que é o kairos, o tempo de Deus, muitas vezes porque a gente tenta adaptar a nossa agenda, aí então pode também não dar certo. Eu preciso pedir essa perseverança e essa docilidade. Precisamos agora então entrar em oração, para não perder o tempo da graça. E claro que algumas medidas serão maiores para encher essa talha, para encher. Eu e você então temos que aí nos colocar na brecha, junto com Nossa Senhora, é claro, e persistir, insistir. Veja, muitas vezes somos enganados assim: não precisa de tudo isso. Nós não sabemos. Nós muitas vezes estabelecemos como medida de Deus a nossa medida. Uma vez uma pessoa disse para mim: padre, eu falei da vinda de Jesus, né? Que o Senhor está voltando. Então o Senhor está voltando, isso é uma realidade, né? O Senhor virá, a segunda vinda de Jesus. O tempo, ninguém sabe. Então, eu falei assim: o Senhor está voltando, está próximo. Aí uma pessoa disse para mim: padre, como é que o Senhor sabe que está próximo? Eu disse para ela: como é que você sabe que está distante? O Senhor disse data para você? Não disse para mim. E o que é mais certo? Eu viver como se fosse distante ou próximo? Porque a palavra de Deus diz no Apocalipse: eis que vem em breve, o Senhor está próximo. Mas o Senhor não pode dizer que está próximo, você não pode dizer que está distante. Então, se você quiser viver como se estivesse distante, você vai deixar para amanhã. A igreja primitiva tinha expectativa da vinda do Senhor muito próximo, e por isso que eles vigiavam na oração. Nós estamos na apostasia, no tempo da acomodação, do arrefecimento maior que já houve na história da humanidade. Por isso que nós deixamos para depois. Então muito cuidado, porque tem aquela pessoa que chega do lado com boa intenção, como Pedro chegou para Jesus: não precisa de tudo isso, mestre. Para que esses, levar cusparadas, bofetões, sofrer? Aí o Senhor para trás: Satanás. E tem aquela pessoa toda cheia de boa vontade, muito honesta e boa, e fala assim: não, mais vale uma Ave Maria com fé do que vocês rezar seu rosário e fazer uma vigília. Aí você fala para essa pessoa, já não vai rezar com ela, que você não vai chegar para lugar nenhum. Se afasta na oração desse tipo de gente. Mas você fala para ela: tá bom, meu irmão, quando você estiver com fome, muita fome, come uma ervilha com fé. Quando você estiver com muita sede, toma um golinho d'água com fé. Quando você for fazer uma viagem longa, põe 1 litro de gasolina no seu carro com fé. E vai, miserável, empurrando ele até onde você quer chegar. Mas não é assim. É assim sim. É assim sim. Não, mas não é assim. De onde você tirou essa interpretação da Bíblia? Da sua cabeça ou da sua preguiça? Então aquela pessoa chega ali com uma voz do capeta: não, Ave Maria com fé. Não precisa tudo isso. Aí não vai a lugar nenhum. É o próprio Senhor que insiste conosco de rezar para derrubar as muralhas. Nós temos que de fato perseverar. Claro que as medidas são diferentes, nem sempre vamos ter que rezar muito, mas eu tenho que estar preparado, se preciso for, conforme a circunstância, para minha família, para mim, para minha comunidade.
E vem então as propostas do inimigo, não precisa, não, isso é exagero. E o padre que atende as pessoas quando estão para bater as caçuletas. Eu nunca encontrei um hoje, até hoje, que se arrependeu por ter rezado muito. Mas já encontrei muitos perto de morrer que se arrependeram por ter rezado pouco e ter feito pouco para Deus. Mas até hoje ainda espero encontrar um. Eu fiz muito para Deus, eu rezei muito, não encontrei e não sei se vou encontrar. Mas o contrário, sim. Pois é, deixei muita graça passar, não lutei, deixei ali o mal à vontade, não combati o bom combate, como São Paulo, chegando perto de morrer, combati o bom combate, mantive a fé. Que maravilha, que testemunho, que exemplo. Então é importante, meu irmão, minha irmã, que eu e você sejamos perseverantes. Quem dá essa graça? É Jesus. O que Ele pede, Ele dá. O que Ele manda, Ele capacita, Ele concede, vem dEle. E ninguém é tão pobre que não possa rezar. Eu não tenho nada, você não te pede rezar. E ninguém é tão rico que não precise de oração. Então oração é o que move o mundo, é o poder de Deus na terra, é o poder de Deus na mão dos homens. E Jesus está insistindo com os seus discípulos. Eles já aprenderam a rezar, mas eles vão ser tentados a não fazê-lo, como eu e você hoje. Então eu e você temos que, de fato, perseverar, persistir, insistir, até completar a obra. E veja o salmo aí de hoje. Qual é o salmo de hoje? Qual é o número dele? 137. Olha lá no finalzinho. Você vai levar esse salmo para casa. Pode até no final levar o folheto. Olha lá ali na estrofe, na quarta estrofe. Vamos rezar juntos? Vamos lá. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Sim, a bondade do Senhor é para sempre, não muda. Sim, o Senhor quer completar a obra, mas Ele precisa de nós. Senhor, não deixa a obra inacabada, tá? Mas eu preciso de você rezando. Porque a oração é a condição que o Senhor impôs para agir, para operar. E eu e você não queremos uma obra inacabada, que o Senhor complete em nós a obra começada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.